Estou de volta aqui para mais um vídeo relacionado a histórias em quadrinhos. E hoje aqui eu vou fazer alguns comentários sobre uma série que eu faço questão de relembrar e trazê-la para o meu canal, que é O Imortal Hulk, que se deu em 50 edições fenomenais daquela que um dia foi a indústria de entretenimento e que tratava quadrinhos como sendo cultura, que é a Marvel Comics, que hoje, infelizmente, a Marvel já não é mais a Marvel que nós conhecíamos antigamente. Essa Marvel de hoje, ela visa atender apenas a militância e doutrinar seus leitores, levantando red flags, levantando bandeirinhas vermelhas para atrair esse povo militante, que inclusive é o povo que não compra histórias em quadrinhos. E quando eu estou falando aqui do Imortal Hulk, eu não estou falando que ela se deu, a série na verdade se deu em um sucesso inimaginável apenas por eu ser um fã do personagem. O grande sucesso do Imortal Hulk é que até mesmo as pessoas que não conheciam muito bem o personagem estavam meio saturadas daquela velha pegada de Hulk esmaga fulano, Hulk esmaga ciclano, Hulk salva isso, Hulk salva aquilo. Ou seja, o Hulk fazendo tudo, né, que pedia no roteiro já prontinho ali. O Imortal Hulk ele se desvencilha totalmente disso. Ou também, né, aqueles que já estavam saturados de Hulk luta contra isso, quem é mais forte? O fulano, o ciclano, o Hulk esmaga não sei o que, o Hulk é mais forte. Não. O Imortal Hulk ele se desvencilha de lutinhas bobas e de tudo que acabou sendo genérico nas histórias do Hulk. Que inclusive alguns roteiristas depois de vir aqueles roteiristas que fizeram a história do personagem acabaram apresentando. E é inacreditável, porque essa série, eu não vou dar spoilers do Imortal Hulk aqui, porque eu acho até pecado spoilear cada edição, cada coisa que acontece, né, a narrativa, tudo mais, porque é uma série que a pessoa tem que ler, e como eu já disse aqui, por ela se desvencilhar de tudo que eu considero genérico nas histórias do Incrível Hulk. As lutinhas, a pegada de, como eu já falei aqui, o Hulk salvando fulano, ciclano, o Hulk esmagando aqui, depois volta tudo na mesma, não. O Immortal Hulk é uma série que trabalha o lado psicológico do personagem. E ela também explora muito o horror corporal, que lá nos Estados Unidos eles chamam de The Body Horror. Horror corporal que até no cinema a gente viu, por exemplo, em filmes como O Enigma do Outro Mundo, A Mosca, A Bolha Assassina, e até mesmo alguns elementos de outros filmes de terror que são bastante cultuados hoje em dia, ainda são bastante cultuados, que inclusive eu cultuo. Então, cada elemento do Immortal Hulk assim, é algo que deixa não só o fã do Hulk lisonjeado, como também deixa aquele leitor que não conhece muito bem o personagem e embarcou na série desde a primeira edição e decidiu acompanhar até o fim, deixa aquele leitor entusiasmado, um leitor que não conhece muito bem o Hulk, mas quer ler uma excelente história em quadrinho, uma excelente HQ, na verdade, com horror psicológico, horror corporal, algo muito mais complexo do personagem. Esse leitor vai se tornar fã do Hulk por causa do que foi estabelecido no Imortal Hulk. O conceito do Imortal Hulk que o próprio Imortal Hulk estabelece, ele vai deixar esse leitor que nunca leu o Incrível Hulk entusiasmado e até se tornando fã do personagem. Isso que é bom. O Imortal Hulk, ele fez com que muitas pessoas se tornassem fãs do Incrível Hulk, porque o roteiro é muito bem construído. Temos ali no roteiro um cara chamado Al Ewing, que é um inglês, que hoje infelizmente se tornou uma pessoa mau caráter, uma pessoa egoísta, uma pessoa que atende apenas os 3% de seus leitores, como já disse aqui, os leitores que levantam bandeirinhas vermelhas, toda aquela geração woke, aí o cara vai escrever histórias para esses 3% de leitores que nem ao menos compram as histórias em quadrinhos que eles tantos pedem para serem publicadas. Enfim, então esse cara é algo assim que eu acho surreal, meu. Como é que o cara que fez um trabalho tão bom no Immortal Hulk e de repente ele abre mão de tudo isso para fazer a vontade de 3% de leitores? Eu não consigo entender. E é claro que além desse cara do Al Ewing, nós temos também ali brasileiros no Immortal Hulk que fizeram história, como por exemplo o brasileiro Joe Bennett,
né, o Bené Nascimento, Benedito Nascimento. Pô, eu acho que, na minha opinião aqui, lendo todas as edições do Immortal Hulk, porque eu sempre que posso estou revisitando cada edição do Immortal Hulk, de tão bom que foi. Eu acho que o Bené, ele foi o grande, posso dizer assim, assim, como posso dizer, ele foi o grande, ele representou aquilo que o Immortal Hulk tem de melhor. Ele foi, enfim, né, foi um artista promissor. Eu tava pensando aqui em outro termo aqui, mas esqueci, para elogiar o Bené. Ele foi o elemento, vamos dizer assim, o elemento catalisador, né? Assim, acho que eu agora encontrei o termo apropriado. O elemento catalisador para que o Immortal Hulk se fortalecesse a cada edição. E eu digo isso porque, analisando a arte do Bené, todo o talento dele, a criatividade que ele colocou no Hulk, se ele não estivesse ali no Immortal Hulk para contribuir com o roteiro e criando algo da imaginação do Bené mesmo, inspirado, obviamente, como já disse aqui, no horror corporal de filmes como Enigma do Outro Mundo, Um Lobisomem Americano em Londres e todos esses filmes de terror cultuados, eu acho que o Immortal Hulk não chegaria nem na metade do sucesso que alcançou. Embora que o carinha ali, né, antes de se tornar mau caráter, pré-mau caráter, Al Ewing, ele é um cara que escreveu bem algumas histórias em quadrinhos da Marvel, porque eu posso dizer que eu tenho algumas aqui, eu achei o roteiro dele bem assim, fiel às raízes dos personagens da época, como por exemplo, ele tem uma história que ele escreveu que é Ultron Forever, a singularidade de Ultron, como a Panini batizou aqui no Brasil, que ele pega alguns elementos do Hulk ali e reconstitui reconstitui para os tempos atuais, né, que são elementos da década de 60, da época do Stan Lee e Jack Kirby. Então esse escritor que é o pré-mau caráter, Al Ewing, ele conseguiu de uma forma bastante promissora. E é por isso que depois ele foi chamado para escrever o Immortal Hulk. E o Immortal Hulk também tem algo de bom. Antes da série entrar em circulação nos Estados Unidos, o Immortal Hulk ele teve uma pequena prévia em um evento dos Vingadores chamado No Surrender, que aqui no Brasil foi batizado de Vingadores Sem Rendição. Que inclusive foi publicado na própria mensal dos Vingadores aqui da Panini, que inclusive tem apenas as edições que contêm a aparição do Hulk. Na verdade, foi mais do que uma aparição do Hulk, né? Foi a ressurreição do Hulk, onde o Hulk ressuscitou nesse evento sem rendição, né? Porque ele já dava sinais de que iria ressuscitar em outros eventos, como Império Secreto, e até mesmo quando, depois que o Bruce Banner foi morto com aquela flechada do Gavião Arqueiro em Guerra Civil 2, o Hulk passou a se tornar praticamente um cadáver ambulante nas mãos daquela irmandade de ninjas que é o Tentáculo. E quando o Tentáculo eles ressuscitam o Bruce Banner, o Hulk acaba se tornando um cadáver ambulante, totalmente descoordenado. Aí depois ele volta novamente pro gelo, ele acaba morrendo novamente. Aí o Steve Rogers, o Capitão América na época, que estava tendo aquele evento Império Secreto, Secret Empire, que o Steve estava sendo dominado pelo cubo cósmico, era o Steve Rogers do mal, ele ressuscita o Hulk para o Hulk ser uma arma de destruição a favor da Hydra, para que o Hulk esmagasse os Vingadores, mas o Hulk ele até causa um caos ali, mas depois ele entra em estado criogênico, na verdade, né? Ele entra naquele estado morto de novo. O Hulk acaba sendo morto, porque aquela ressurreição do Hulk foi temporária. E aí depois, nesse evento, que é o Sem Rendição, um personagem desse evento aí, que é um personagem que faz parte, né, desse evento semanal da Marvel, ele bombardeia o Hulk com raios gama, aí o Hulk ressuscita definitivamente e ele passa a ser batizado de o Imortal Hulk. Então, imortal porque o Hulk, ele dá a entender já nesse evento Sem Rendição que o Hulk jamais morrerá. Ele se tornou uma alcunha imortal do Bruce Banner. Então, cada vez que o Bruce Banner pensa que ele finalmente morreu, que ele vai poder descansar, o Hulk ressuscitou banhado de radiação gama. Então, quanto mais os vilões banhavam
o Hulk de radiação gama, mais ele se fortalecia e mais ele se tornava imortal. Muito bom, essa prévia, na verdade, que ocorreu no evento Sem Rendição, que não só esse pré-mau caráter Al Ewing escreveu, como também tivemos ali o roteiro do Jim Zub e também de outros roteiristas famigerados ali no universo Marvel, na história da Marvel. Enfim, aí quando tivemos o Immortal Hulk, que você não precisou nem, o leitor não precisou nem acompanhar o evento do Surrender, não precisou nem saber o que aconteceu com o Hulk anteriormente, porque o Immortal Hulk, ele já resumiu basicamente o que aconteceu com o Bruce Banner. O Bruce Banner ressuscitou, o Hulk se tornou imortal, o Bruce Banner tentou se matar, ele combinou com o Gavião Arqueiro para o Gavião acertar uma flecha na cabeça dele, não deu certo, o Hulk permaneceu vivo dentro do próprio Bruce Banner, e quando o Bruce Banner ressuscitou, o Hulk se tornou definitivamente imortal. Aí na primeira edição, temos uma edição muito foda, que lá nos Estados Unidos alcançou 5 impressões, né, que lá diz ali 50 prints, 5 impressões das vendas esmagadoras do Immortal Hulk. E aí tivemos ali, na verdade, a arte magnífica do Joe Bennett, né, do Bené. E, inclusive o Bené já havia contribuído no prólogo, né, do Immortal Hulk que se deu nesse evento No Surrender. Então o Bené já estava encarregado de desenhar o Hulk ali para prepará-lo para o Immortal Hulk. E quando o Immortal Hulk começa mesmo, como eu já disse aqui, a primeira edição é esmagadora, as demais edições que se seguem, elas mantêm ainda mais obscuridade, porque além do Bené, tínhamos ali o Rui José, outro brasileiro, o Rui José nas cores, tínhamos também o Belardino Brabo nas cores, e também a ajuda de alguns gringos, como o Paul Montes, que já trabalhou com o Bené, já trabalhou também nas mensais do Hulk, e também tivemos as capas esmagadoras do Alex Ross, que foi o melhor trabalho que eu já vi do Alex Ross, que ele já também desenhou para o Quarteto Fantástico e outros títulos, mas para o Immortal Hulk foi o melhor trabalho que eu já vi dele. Aí tivemos várias edições ali, tivemos edições viscerais, tivemos a edição que a Beth é apresentada como a Árpia Vermelha, uma versão sanguinária, onde ela provoca uma chacina, e ela tem todo aquele instinto assassino que ela gosta de matar, ela não é que nem o Bruce Banner, que às vezes se arrepende de ter cometido um assassinato. A Beth tem todo aquele trauma emocional que ela sofreu, ela carregou toda essa culpa, juntou toda essa culpa e se assumiu como um monstro. Então, tudo isso, né? Não vou estender muito o vídeo para não ficar muito longo, mas o Immortal Hulk é uma obra-prima dos quadrinhos. Se você não leu a série ainda, eu recomendo que você leia a série atentamente e que eu tenho certeza que vocês vão se tornar fãs do Hulk por causa dessa série. Depois da série, a Marvel lacrou. A Marvel lacrou e com esse idiota do Philip Kennedy Johnson dos roteiros do Hulk, ele pegou todos os elementos do Immortal Hulk, lacrou, transformou numa cópia carbonada mal feita e passou a desconstruir tudo que foi estabelecido ali no Immortal Hulk. Então, o Immortal Hulk é uma série única da Marvel Comics hoje em dia, que a Marvel não vai conseguir repetir o feito nem sonhando, porque o Immortal Hulk foi apoteótico para essa indústria de quadrinhos que um dia foi chamada de Marvel Comics. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.